Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à continuidade do nosso estudo Pensamento e Vida, uma obra psicografada pelo nosso querido e saudoso Chico, autoria do Espírito Emmanuel, e essa transmissão acontece toda quarta-feira, a partir das 20 horas, e é aqui uma ideia da Casa Espírita Céu, na cidade de Santos, estado de São Paulo, C.E.O.Companheiros Espíritas Unidos, se inscreve lá para receber a programação, e também com apoio e retransmissão através das páginas Didática Espírita, Renovando Consciências, TV7, Web Rádio Fraternidade, Rádio Portal da Luz e Rede Amigo Espírita. Curte lá, comenta, compartilha nessas páginas, se inscreva para receber a programação diária desses nossos parceiros e compartilhe a mensagem do Cristo e a mensagem consoladora da doutrina espírita. Boa noite, as minhas companheiras de tela que estão aqui comigo hoje, começando pela Simone. Simone, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Pode abrir o microfone, se quiser, para dar o seu boa noite. Obrigada, boa noite a todos os presentes. E feliz, mais uma vez, de estar aqui com os meus amigos para a gente conversar sobre um tema tão gostoso. Obrigada. Com certeza. Boa noite, Lili, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vini. Boa noite, meninas. Simone, Carmen. Boa noite para o pessoal que está do outro lado da telinha. Obrigada mais uma vez pelo convite para participar desse projeto e que a gente tenha uma noite muito feliz, com ótimas reflexões, muito aprendizado, muito abençoada, que a gente conversar aqui toque os nossos corações, os nossos pensamentos, para que a gente possa crescer mais um pouquinho, né? Com certeza. Boa noite, Carmen, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vinícius, Simone, mais uma vez com a gente, na nossa janelinha, na nossa casa, Liliana, e agradecer também por mais essa semana, uma boa noite para todos os internautas que vão estar com a gente, ou que vão assistir depois, que seja uma noite bem produtiva, bem tranquila e bem harmoniosa, Vinícius. Com certeza. Boa noite a quem já chegou aqui, está registrando sua presença no chat, Roberto Pereira, Miriam Teixeira, Lourdes Victor, Patrícia Toni, sejam todos muito bem-vindos. Para a gente começar, Carmen, pode fazer a nossa prece de abertura? Vamos fazer, sim. Então, Pai amado, misericordioso, nós agradecemos mais uma vez por esta semana, podendo estar aqui, nos reunindo nesta noite, e conversando sobre Jesus, refletindo o que esse Espírito Emmanuel vai trazer para nós no capítulo de hoje do livro Pensamento e Vida, que nós possamos abrir a nossa mente, sintonizar com esses benfeitores, sintonizar com os nossos amigos espirituais e que nós possamos refletir dentro do texto, dentro do contexto, levando para a nossa vida diária, levando até para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, para o nosso crescimento interior, nosso crescimento espiritual. Sendo assim, gratidão por este momento e por esta noite. E damos uma boa noite coletiva a toda essa equipe médica espiritual que nos assiste, que nos inspira, e a todos também os encarnados que estão nos ouvindo, os desencarnados também que estão nos ouvindo, e damos então uma boa noite, dizendo graças a Deus e a Jesus, que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, hoje, iniciar a nossa leitura, o nosso estudo, iremos abordar a mensagem 24, intitulada Humildade, virtude essa que todos nós aqui já construímos, com certeza, não é simples e fácil. Então vamos lá ver o que Emmanuel nos traz acerca dessa virtude que é a base e uma das mais importantes. A humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Magnificente, o sol cada dia oscula a face do pântano, sem clamar contra o insulto da lama. A flor sem alarde incessa a glória do céu. Filtrada na aspereza da rocha, a água se revela mais pura, e em seguida as grandes calamidades, a colcha de erva cobre o campo,
a fim de que o homem recomece a lida. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos, e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela da ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Sob o fascínio da semelhante negação, ergue azorragues de revolta contra todos os que lhe inclinem o espírito ao aproveitamento das horas, já que, sem o clima da humildade, não se desvencilha da trama de sombras a que ainda se vincula, no plano da animalidade que todos deixamos para trás após a auréola da razão. Possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica, da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica, a se exprimirem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana, em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura, nos mais dolorosos conflitos passionais. Quem retrata em si os louros dessa virtude, quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir, a benefício de todos, assimilando deste modo a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas que jamais alardeiam as próprias dádivas. Humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para a frente sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. Refletindo-a do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Então, hoje nós trataremos dessa, que é uma das mais importantes virtudes a serem desenvolvidas e a base para todas as outras, conforme nos pontua mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec vai tratar desse tema lá no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E ele coloca de forma muito clara que Jesus sempre pontua a humildade como uma das virtudes mais importantes em todo o seu Evangelho. E isso posto, a gente nota que quando Jesus inicia as suas bem-aventuranças, que está lá em Mateus capítulo 5, ele já coloca a humildade como a primeira virtude a ser desenvolvida. Quando ele menciona bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus já inicia a sua bem-aventurança tratando da questão da humildade. E muitas vezes nós confundimos o conceito da humildade com outros significados que não necessariamente significam humildade. Então a gente precisa pensar que humildade, por exemplo, não se trata de miséria social. Humildade não é, digamos assim, falar manso, a nossa postura. Humildade não tem a ver com vestir-se de uma forma simples, simplória. Humildade também nada tem a ver com submissão. Inclusive, Emmanuel pontua que humildade não é servidão. É, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Muitas vezes a gente confunde humildade com servidão, com submissão a uma determinada situação. Isso não é ser humilde. Então a gente começa a perceber que ser humilde, na realidade, é perceber que nós não somos melhores do que ninguém. Ser humilde, na realidade, é nós reconhecermos a nossa própria limitação, a nossa própria pequenez perante o universo, perante a Deus, perante tudo aquilo que nos rodeia. Ser humilde é a gente reconhecer que a simplicidade é o único caminho que a gente tem para alcançar a felicidade pura mesmo, aquela que nasce de dentro do nosso espírito. Ser humilde é a gente reconhecer, principalmente, que precisa uns dos outros, que nós não nos bastamos, que nós não somos melhores do que ninguém, que nós não estamos acima
de quem quer que seja. Estamos aqui juntos, caminhando juntos, cada um com a sua particularidade, cada um com o seu jeito, com o seu estilo, mas um precisando do outro. E somente dessa forma, entendendo que um precisa do outro, é que a gente vai conseguir algum progresso. Aliás, é Leon Denis que vai pontuar lá na obra O Grande Enigma que a alma humana só pode realmente progredir na vida coletiva, trabalhando em benefício de todos. Então, enquanto a gente trabalha somente pensando na gente, na individualidade, somente naquilo que a gente quer, nos nossos interesses, ainda que esse interesse prejudique o próximo, nós nunca vamos avançar enquanto humanidade. Nós nunca vamos progredir, porque é só trabalhando um pelo outro, reconhecendo o seu espaço, reconhecendo o seu limite, reconhecendo o limite do outro, respeitando o limite do outro, aprendendo, ensinando com o outro, que a gente vai conseguir atingir algum objetivo. Mas para isso, precisamos trabalhar a humildade. E a humildade, digamos assim, ela é a base para o desenvolvimento de todas as virtudes, assim como nós temos o seu oposto direto, que é o orgulho. Quando nós somos humildes, nós somos orgulhosos. Quando falta humildade, sobra orgulho. E todos nós temos aqui em algum nível. Todos nós temos algum nível de humildade, todos nós temos algum nível de orgulho. Cada um ali no seu patamar, e não nos cabe aqui fazer nenhuma análise de um para com o outro. Quem é mais humilde, quem é mais orgulhoso. Não, o fato é, todos temos. Me lembro até certa feita do Alberto Almeida comentando sobre a paciência, por exemplo. É muito comum nós falarmos que nós não temos paciência. Não, nós temos paciência. Em algum nível, nós temos paciência. Não temos a paciência acabada de Jesus, como nós não temos a humildade acabada e perfeita de Jesus. Mas em algum nível, eu tenho a humildade. Em algum nível, eu tenho um orgulho a ser trabalhado. Então, quando falta humildade, sobra orgulho. E aí a gente tem a primeira virtude direta da humildade, que é a caridade. Que, aliás, o Espírito Lacordaire, em O Evangelho segundo o Espiritismo, vai pontuar o seguinte, fazendo uma pergunta para a gente. Sem humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Ele mesmo responde, não. Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos que devem se auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Então, se eu não for humilde, como que eu posso ser caridoso? É eu reconhecendo que sou pequeno, eu reconhecendo a minha pequenez, a minha simplicidade, que isso me faz despertar para a caridade. Porque se eu penso que eu sou melhor e superior aos outros, então eu dou vazão ao egoísmo, que é o oposto direto da caridade, porque eu só penso em mim. Eu sou orgulhoso, primeiro eu, segundo eu, depois eu me considerando superior, melhor do que os outros, então naturalmente eu tenho ações egoístas, que eu quero primeiro para mim. A partir do momento que eu desperto para a humildade pensando, não, eu não sou melhor do que ninguém, né? A gente muitas vezes precisa inverter até aquela pergunta, que é digamos assim, um indício de orgulho. Quando chega um problema, a gente pensa, mas por que comigo? Por que está acontecendo comigo? A gente torna-se humilde quando passa a refletir da seguinte forma, por que não comigo? Quem sou eu de tão especial que não posso passar por problemas? Chega uma enfermidade, chega uma dificuldade, mas justamente comigo? Ué, mas por que não comigo? Quem sou eu de tão especial assim, superior, que eu não posso passar por problema? O meu próximo pode, meu pai, a minha mãe, o meu filho, meu irmão pode, mas eu, logo comigo, falta de humildade. E quando eu me reconheço nessa simplicidade, eu consigo dar vazão justamente aos gestos de caridade, porque eu penso, assim como o outro precisa, eu também preciso. Então a gente vai se ajudar para que a gente possa crescer junto e assim desenvolver outras virtudes, como a indulgência, que tem o seu oposto direto na maledicência. Maledicência, filha do orgulho, indulgência, filha da humildade. Nós temos o perdão, filho da humildade, ao oposto nós temos a vingança, filho do orgulho. Então a gente vai ramificando todas as virtudes e todos os equívocos que têm sua fonte na humildade e no orgulho. Não é à toa que Kardec já pontuava que o orgulho e o egoísmo são as duas maiores chagas da humildade. E a gente combate como? Com humildade, com caridade. Não é à toa que Jesus colocou como a sua primeira bem-aventurança. Dessa forma, então, Simone, vem para cá para o centro da tela. A palavra é sua, fique à vontade. Então, hoje, começando a me preparar para o nosso bate-papo, logo cedo eu fui ouvir a oração de São Francisco, que é uma oração que eu gosto muito, assim, né? E aí me remeteu, assim, ao que eu queria trazer para cá, para a gente poder conversar, né? Que é pensar
eu gosto sempre de pensar na nossa evolução no dia a dia, né? Tipo assim, de uma forma muito prática. O que a gente precisa nessa nossa caminhada para que a gente possa dar esses passos que nos fazem avançar nessa nossa caminhada, né? E pensando justamente nas atitudes diárias e na dificuldade que a gente tem em lidar com as nossas emoções, pensando num mundo egóico do qual a gente está 100% inserido, né? Fiquei pensando nessas condutas corriqueiras da vida, né? Então, o quanto a gente tem dificuldade de se calar frente ao que uma outra pessoa fala, porque a gente sempre quer dar palpite, porque a gente sempre quer argumentar, o quanto a gente quer discordar, o quanto a gente quer, o quanto a gente acha que a gente tem direito de emitir opinião frente a algumas coisas. E isso me fez pensar em relação à oração, né? E as condutas do Cristo. E é lógico que a gente está muito distante do comportamento, no espelho do comportamento do Cristo. Mas, se a gente está aqui hoje para conversar a respeito de um tema do qual a gente parou para refletir, a gente está dedicando esse tempo aqui e agora para a gente conversar sobre isso, é porque minimamente a gente tem algum interesse nessas atitudes para as nossas vidas. E o que a gente está fazendo com as nossas vidas em relação ao tema humildade. Então, quando a gente se atropela na pressa do dia a dia, o quanto a gente invade a liberdade do outro na pressa do dia a dia, né? O quanto a gente quer roubar a cena para a gente, tirar o outro, talvez de um destaque que esteja tendo. Como que a gente age com os nossos familiares, como que a gente se comporta nas atitudes que nos desafiam. Então, eu fiquei pensando muito nessas coisas muito simples que a gente está fazendo 100% das horas do nosso dia, enquanto a gente está mais ligado, né? E o quanto a gente precisa melhorar. E aí eu fiquei pensando que esse tema, a mim, né, me remete que eu gosto de pensar nisso. Eu gosto de pensar nas atitudes que eu tomo e o que eu preciso melhorar dessas atitudes. Justamente porque eu tenho essa preocupação. Então, é lógico que eu não vivo nessa reflexão, né? Mas pensar sobre isso é importante e é fundamental para a gente. Então, o quanto às vezes eu sou agressiva no meu modo de falar, porque eu não consigo controlar o meu ímpeto, a minha ansiedade. E isso, a mim me remete diretamente, justamente, ao que eu estou indo buscar, que é essa humildade mais elaborada. Então, quantas vezes eu paro e falo, pô, não foi legal dessa forma. E essa reflexão, eu acho que é muito positiva para as nossas mudanças, né? Porque se a gente não faz essa autorreflexão, a gente não consegue pensar naquilo que a gente precisa mudar. Então, o que a gente precisa mudar e como a gente precisa mudar? E muitas vezes a gente fala que a nossa melhor versão é aquela versão que está dentro da casa espírita,
e muitas vezes a gente sabe que a nossa pior versão é a nossa é aquela que está dentro da nossa casa, com os nossos familiares, né? Onde a gente acaba tendo mais liberdade. E o quanto a gente precisa se transformar nesse sentido. Então, o quanto a gente precisa se asserenar, o quanto a gente precisa se amar, o quanto a gente precisa dedicar o nosso melhor ao outro. Então, eu acho que esse exercício, sabe? E a oração de São Francisco me remeteu muito a essa reflexão dessa transformação, porque é uma oração que traz muita, muita paz e que fala realmente da entrega total, né? Tipo, eu estou me doando ao Cristo quando eu consigo colocar em prática a oração de São Francisco. Então, me remeteu muito ao tema e era essas colocações que eu queria colocar que eu queria fazer inicialmente. Ok. Lili, vem para cá para o centro da tela, a palavra é sua, fique à vontade. Microfone, Li. Desculpa, gente. É que o Vini já começou falando um monte de coisa que eu queria falar, e aí já me quebrou minhas pernas, né? Já quebrou. Eu queria trazer também essa reflexão que está lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no Bem-aventurados os pobres de espírito, que é uma mensagem de Lacordaire, e que ele fala que sem a humildade a gente não pode ser caridoso, porque esse é um sentimento que nivela os homens, ou seja, faz de todos nós seres iguais, né? Todos irmãos que devem se auxiliar mutuamente, que induz a gente ao bem. Quem é humilde não se vê melhor que ninguém, conhece as suas limitações, conhece as suas fragilidades, e assim, habitualmente age de forma cordial e com respeito com todas as pessoas com quem ele trata, independente da posição que a pessoa ocupa. E quem é humilde não se coloca na posição de merecedor de prerrogativas ou de vantagens. E também não costuma ficar apontando as falhas alheias, porque tem consciência das suas próprias imperfeições e, até por conta disso, sabe que não tem autoridade para julgar ninguém. Então, eu queria trazer isso antes da gente entrar no texto do Emmanuel. O Emmanuel, ele inicia o texto falando que a humildade é uma força divina em toda a natureza. Ele fala do sol, que oferece a sua luz e o seu calor, sem reclamar do insulto da lama, fala das flores, fala da água que se purifica ao contato com a rocha áspera, e de como a erva que cobre o campo, como a erva cobre o campo depois da calamidade. Isso, naturalmente, faz a gente pensar na forma como a gente mesmo vê as circunstâncias, como que nós nos comportamos quando nós nos vemos cercados pela lama, pela dureza das circunstâncias que a gente tem que enfrentar, e depois, quando a gente vence as nossas tormentas pessoais, né? Então, muitas vezes, em meio à lama, ou a gente se julga melhor e superior aos seres supostamente enlameados que estão à nossa volta, ou a pretexto de um privilégio que a gente não tem, a gente reclama merecer um lugar melhor, e às vezes, para obter esse lugar melhor, a gente até se atira na lama também, para fazer valer os nossos supostos direitos, né?
Muitas vezes, a rudeza a dor que a rudeza das circunstâncias que a gente enfrenta causam e que deveriam nos fazer refletir e nos transformar, parece que são castigos que quase 100% do tempo a gente acha que não merece, mas que nada mais são do que as consequências das nossas más escolhas e do mau uso do nosso livre-arbítrio, porque Deus é amor, ele não pune e não castiga ninguém. E aí, passada a tormenta, né, a tempestade, que o Emmanuel fala que o campo fica coberto de erva, quando o horizonte na nossa frente já está claro, desanuviado, a gente fica debruçado, olhando o estrago que aconteceu, reclamando, se sentindo a mais injustiçada das vítimas, como se só aos outros coubessem dores e a nós só alegrias. E a gente esquece de agradecer a oportunidade que vem surgindo. O Vini falou isso, né? De a gente sempre pensar que com os outros tudo bem, mas por que eu? E por que não eu, né? Ou seja, em geral, a gente passa longe da humildade. E lá no extremo inverso, a gente tende a se sentir muito ultrajado, né? Não merecedor de que nada de ruim aconteça para a gente, e a gente se sente muito ultrajado quando acontece. Nosso orgulho, a nossa vaidade, assim, criam a ilusão de que a gente goza de uma situação especial, que a gente é credor de todas as honras, de todas as reverências, da admiração e da consideração de todos, como se toda a humanidade nos devesse obediência, subordinação e admiração. E aí a pessoa que alimenta essa crença de que ele é um ser especial, um ser privilegiado, né, um ser mais acima de todos os outros, essa pessoa que detém essa crença, e que é um enfermo e um equivocado, quando ele dá de cara com a realidade dura de se ver pequeno diante da grandiosidade de todas as coisas, ele sucumbe. Ele não tem estrutura emocional para suportar essa realidade. E aí ele experimenta todo tipo de síndrome psíquica, que pode causar depressão, Emmanuel fala isso no texto, né? O desequilíbrio emocional, as disfunções orgânicas, as doenças em geral. Que a estrutura emocional dele ela não tem uma base sólida, é uma ilusão que ele tem de que ele é um ser diferenciado, quando, na verdade, ele é igual, todos somos iguais, né? E as pessoas que são humildes, né, que não têm dificuldade em aceitar que elas têm o dever de ajudar, de servir e de trabalhar em benefício de todos, mais do que se sentir desmerecidas pelas eventuais tarefas simples que elas realizam, elas se sentem engrandecidas e valorizadas, porque elas sabem que elas são um elo importante da engrenagem da obra de Deus e do amor de Deus nas nossas vidas. Então, assim, a gente é muito importante para Deus. A gente, apesar de todas as nossas imperfeições, a gente é muito importante para Deus. Mas somos todos importantes para Deus. E somos todos um elo dessa engrenagem grandiosa e genial. E as pessoas que são humildes, elas têm esse entendimento, essa aceitação, e elas ficam felizes por isso. E o Emmanuel também fala que a humildade é
ela cria independência, né? E eu acho que a humildade, ela é libertadora, porque a gente deixa de se preocupar, de precisar parecer para os outros algo que a gente não é, e passa a usufruir da leveza de ser quem exatamente a gente é, com as nossas falhas, com as nossas mazelas, mas do jeito que a gente é, sem máscara, sem disfarce, sem maquiagem, para ocultar as nossas fraquezas. Ok, a gente tem, todo mundo tem. Então a gente se sente livre, né? A gente se sente leve. Algumas pessoas podem confundir, achando que ser humilde é ser subserviente, ser submisso, ser servil. Mas a gente não pode esquecer que o ser mais humilde que passou por esse planeta e que foi um gigante, nunca se curvou ao preconceito, à maldade, ao rancor, ao ódio, à vaidade, ao orgulho. Só espalhou amor, amizade, compaixão e perdão por onde ele passou. Então, humildade não tem nada a ver com subserviência e com submissão. Jesus era firme nos seus princípios, firme nos seus valores. E ele era extremamente humilde, desde a forma como ele nasceu até a forma como ele se despediu da gente fisicamente. E, para encerrar, essa primeira reflexão, eu queria trazer também a questão 919, lá do Livro dos Espíritos, da parte 3ª das Leis Morais, capítulo 12, que fala da perfeição moral, em que Santo Agostinho diz que toda noite ao deitar ele perguntava para si próprio se ele não havia faltado com seus deveres, com alguns dos seus deveres, e que foi assim que ele pôde se conhecer e ver em que pontos que ele precisava melhorar. E mais adiante, nesse mesmo texto, nessa mesma questão, ele diz assim: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Ele completa: na dúvida sobre o valor de uma das vossas ações, pergunte a vós mesmos como a qualificariam se praticada por outra pessoa. Então, se a gente tem dúvida a respeito do quanto a gente tem exercitado a nossa humildade, a gente dê uma olhadinha, pense um pouco em como que a gente qualificaria essas atitudes, se essas atitudes estivessem sendo praticadas por uma outra pessoa. A gente qualificaria como uma atitude humilde? Caso para a gente pensar, né? Para a gente refletir bastante. E é isso por enquanto, Vini. Ok. Carmen, vem para cá para o centro da tela. A palavra é sua, fique à vontade. Então, vamos lá. O nosso tema, humildade. Quando a gente ouve, às vezes, alguém falar e também escapa, né, da gente, ao se dizer eu sou humilde, já deixou de ser, já não é humilde, né? Já é o contrário, já está se mostrando. Então, a gente também entende que é a maior das virtudes, é considerada pelos nossos ensinamentos uma das primeiras virtudes, que a partir do momento que você tem humildade, tudo flui, as qualidades e as virtudes, até para transformar as nossas imperfeições. Então, ser humilde não é ser puritano. A gente também não pode confundir isso. Vinícius trouxe vários exemplos na introdução.
Então, assim, a gente para entender e compreender que, sendo uma virtude, ela também é uma conquista nossa. Não é uma aparência exterior. Porque o ser humilde é a gente, quando ele fala aqui da nossa pequenez, pequenez no sentido de que nós não somos superiores, né? Nós não somos prepotentes, ao contrário de humildade. Então, é quem age com simplicidade, é quem se opõe à arrogância, à prepotência, à soberba, é aquele falso poder pessoal, né? O falso sentido de grandeza. Há cuidado também com falsa modéstia, porque às vezes a pessoa está se achando humilde e não é humildade, é uma falsa modéstia. Ser humilde também é reconhecer as nossas potencialidades de cada um de nós. A gente está falando de si, da nossa humildade. De reconhecer e entender as nossas limitações, as nossas deficiências. Então, assim, é o que nos compete, né? Não é se reconhecer inferior, não é se reconhecer, às vezes, assim, um sentimento de inferioridade. Não é isso. É diferente de reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza da criação divina. Então, é se igualar, tentarmos nos igualar uns aos outros, respeitar aos outros. Quando Emmanuel, ele traz para nós aqui no texto de hoje a humildade, ele, mais uma vez, ele comenta sobre, sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu. Então, a gente já conversou semana passada, a gente trouxe que Emmanuel ele vai chamar atenção também sobre o eu. E Emmanuel aqui ele está explicando o que seria esse eu? A nossa condição real de espírito imortais que somos. É o eu de espírito imortal, é o eu da nossa individualidade. Aqui esse eu, mais uma vez, comentando da semana passada, quem quiser dar uma olhadinha na nossa gravação, que está aí, na página, no YouTube, a Simone até já falou também, né, do egóico, do egoísmo, do egocentrismo, não é isso. Então, por isso que ele está chamando a atenção para o eu nosso de espíritos imortais, da nossa centelha divina. Ele continua aqui no texto também falando, quando ele chega e diz assim, que a humildade não é servidão. Então, a gente repete nisso, precisa repetir o que está escrito no texto. Não é não é a fraqueza, não é a covardia, não é se menosprezar. A humildade é o simplório, é a simplicidade. E, mais uma vez, quando o Vinícius traz para nós a introdução do Evangelho, nós não estamos falando também no sentido material da coisa, porque a gente sabe assim, tem pobre orgulhoso e tem pobre humilde, tem rico avarento, orgulhoso, e tem rico humilde. Então, a gente também precisa entrar no contexto de um todo, que a humildade é para o nosso, vamos dizer, nosso estilo de vida, para o nosso dia a dia. Então, vamos lá. Eu destaquei, para a gente poder falar um pouquinho sobre o capítulo, 3 trechos que chamaram a atenção. Esse que eu já comentei, quando mais uma vez Emmanuel traz o atributo de Deus no reino, o primeiro parágrafo, ele vai dizer que a humildade é uma força divina. Ele dá uma simbologia, uma analogia, dizendo que o trono de Deus patrocinando o progresso e a renovação. Então, assim, o que é o trono de Deus? Aqui é uma expressão bíblica, é uma expressão da Bíblia. Então, quando a gente, trono de Deus, se vocês forem pesquisar também, João traz para nós, quando ele escreve o livro o Apocalipse. Então, o trono de Deus, se ele está falando de reino, todo rei tem um trono. Aí a gente lembra de Jesus para Pilatos, né? O rei dos judeus. Inclusive, esse foi o crime que Jesus cometeu perante Pilatos, os romanos e o Sinédrio, dizendo que ele era o rei dos judeus, porque aí ele estava colocando em risco o trono
de Júlio César. Então, quando a gente vai pensar, entender o texto e contexto da simbologia que Emmanuel está trazendo para nós, o trono de Deus nada mais é do que? Do reino de Deus. Então, quando a gente sabe que o reino de Deus, ele se manifesta por meio, entre aspas, do seu trono, numa linguagem figurada. É o governo, é o que Deus está governando. E aí também, mais um pouquinho adiante, tem um outro parágrafo, que Emmanuel ele vai dizer assim, no parágrafo, quem retrata em si os louros tal. Aí ele diz, a humildade, quem pratica a humildade, o ser humilde. Voltando no que Vinícius falou na introdução, porque ele recheou para nós, ele nos ajudou. Sim, todos temos humildade, sim. Somos humildes em vários momentos, apesar de ainda ter uma imperfeição do orgulho e da vaidade, mas nós temos que fazer a transformação moral, porque nós temos as nossas virtudes e qualidades. Então, aqui, Emmanuel, ele vai falar, aceita sem constrangimento, a obrigação de trabalhar, de servir, benefício de todos. A gente estudou semana passada o capítulo auxílio, por isso que agora a gente está falando de humildade. E a pessoa humilde, praticando essa virtude no agir, nessa ação, ele diz assim, assimilando desse modo a bênção do equilíbrio e manifestando as leis divinas. Isso significa o quê? As bem-aventuranças. Não tem como não deixar de citar as bem-aventuranças, sendo que a primeira, a bem-aventurança, o pobre em espírito, dependendo da tradução, ou os pobres no espírito, que eles alcançarão o reino dos céus, qualquer coisa parecida, exatamente isso. Qual seria a recompensa? A gente sabendo que não tem que fazer nada em troca, e aí bem lembrada Simone, o que ela foi inspirada hoje pela oração de São Francisco, é isso. Toda bem-aventurança tem uma recompensa, mas que recompensa é essa? Não é querer ou cobrar algo em troca, é a bênção, vai ser abençoado. Então, os bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, está aqui Emmanuel trazendo para nós que quando a gente, a benefício de todos, trabalhando, servindo, auxiliando, nós vamos alcançar o quê? A bênção do equilíbrio, que é a manifestação das leis divinas, que é a humildade, a virtude da primeira bem-aventurança. Então, não tem como não deixar de falar sobre isso. E aí, voltando aqui no trono de Deus e dando um pulinho lá nas bem-aventuranças, rapidamente até por conta do nosso tempo. O que seria o significado? Quem quiser aprofundar, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, tem um comentário de Kardec sobre tudo isso. Orgulho, a humildade, por aí vai. Então, assim, os pobres em espírito é porque nós ainda estamos necessitando de riquezas espirituais, a gente está necessitando de novos valores. Então, está dando o quê? Uma abertura para quem quer saber, para quem quer se enriquecer espiritualmente. Essa é a recompensa, essa é a bênção que Emmanuel está trazendo para nós. Quer ver? Então, assim, eu pincelei trechos. Por exemplo, Jesus disse também, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A gente conhece essa passagem. Aí ele fala, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas a gente está falando de humildade, foi o que eu trouxe no início. Quando a gente fala, eu sou humilde, nós já estamos sendo contraditórios, já estamos exaltando a nossa humildade, já estamos deixando de ser. E Jesus pode falar isso, eu sou manso e humilde de coração? Sim, óbvio, porque é o que Vinícius trouxe no início. Jesus é a perfeição da humanidade. Então, ele como um Cristo, o ministro de Deus, vindo para nos ensinar as bem-aventuranças, ele precisava dizer porque ele não tem mais imperfeições, ele não tem mais orgulho, ele não tem mais vaidade. Então, quando ele fala assim, eu sou a porta, eu sou a vinha, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, sim, porque ele era o servo de Deus. Então, Jesus, com toda a propriedade moral, ele teria que nos ensinar até hoje. Eu, como espírito puro,
Eu estou te dizendo, se você tomar o jugo sobre mim, porque eu sou manso e humilde de coração, é porque eu já sou um espírito bem-aventurado. Então, ele está ensinando para nós. Aí, em seguida, qual é a bem-aventurança que tem? Não necessariamente na mesma ordem, mas levando na mesma linha de raciocínio. Bem-aventurados mansos, que eles herdarão a terra. Jesus já se autoproclamou que é um manso, sim, pela autoridade moral que ele tem. Outra bem-aventurança, os puros ou os limpos, né, no coração, dependendo da tradução, porque eles verão a Deus. A gente vai no livro dos Espíritos. Quem verão a Deus? Kardec pergunta, e com outras palavras, né? E eles falam os puros espíritos. Então, assim, isso que Emmanuel está trazendo para nós com relação à humildade, eu sempre digo, é interessante porque a gente sabe o que é orgulho, a gente sabe o que é ciúminho, uma invejinha, uma vaidade, né? Aquela prepotência, a gente sabe. Então, nós precisamos trabalhar a humildade que nós temos, aprendendo a trabalhar para a nossa transformação moral. E é o que Jesus falou. Eu sou manso, eu sou humilde de coração, eu sou espírito puro, eu sou bem-aventurado, porque ele é o nosso mestre. É o único título que Jesus aceitou em ser, o nosso mestre. Então, só continuando aqui mais adiante também, Jesus, em alguns momentos, ele fala, né? A gente sabe alguns trechos quando ele diz aquelas passagens que o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e que o se humilhar será exaltado. Então, essa humilhação não é de humilhação, é de humildar-se. Então, quanto mais a gente saber humildar-se, mais nós seremos exaltados no trono de Deus, que é o reino dos céus. Vocês estão entendendo o raciocínio que Emmanuel está trazendo para nós nesse capítulo? Então, só 3 passagens, não vou falar toda, só vou dar a referência. Em que momento Jesus fala isso? Ele vai falar em Mateus. A hipocrisia, a vaidade dos escribas e fariseus, que eles rezam, né, para ser alguns, tá, gente? Rezam para se exaltar, que eles gostam de se mostrar, que nos banquetes eles gostam de sentar nos primeiros lugares. Aí depois a gente tem a parábola das bodas, que Jesus traz de sentar nos primeiros lugares. Depois ele traz a parábola também do fariseu e do publicano, que eles vão morar lá dentro, né, da sinagoga. Então, assim, qual a lição que a gente tem com essa passagem da humildade? Nós temos humildade, é diferente de, será que já somos humildes? Então, nós temos humildade para determinadas ocasiões sermos humildes. Então, esse é o exercício que Emmanuel está trazendo para nós, junto com a lembrança dessas passagens que a gente traz de Jesus. E, para terminar a minha fala, que eu não marquei o meu horário, então, assim, ó, um exemplo. Aquele virtuoso que não busca os primeiros lugares entre os homens, ele não deseja destaque, e nem os louros, contentando-se em poder servir ao semelhante. Humildade na inteligência, sabedoria. Na pobreza é resignação. Humildade no sofrimento é purificação. No trabalho é construção. Na amizade é sublimação desinteressada. E humildade na caridade é consolação. Então, o humilde, ele é submisso a Deus e faz-se forte na sua fé. Então, mais uma vez, é quando o Emmanuel traz para nós aqui uma simbologia para entendermos o que é o trono de Deus, e que sem o reflexo da humildade, o atributo de Deus no reino, é para nós entendermos a nossa condição de espírito imortal. Vinícius. Ok, Carmen, gratidão pelos comentários. Voltando todo mundo aqui para a tela, para falar de um tema tão que, apesar de parecer simples, ele é complexo, né? Justamente porque ele é a base do desenvolvimento de todas as demais virtudes, né? Então, uma coisa que vocês comentaram aqui que me chamou muito a atenção foi justamente o fato de que, se a gente se afirma humilde, a gente já não é, né? Isso está lá na Revista Espírita, de 1867, tem algumas frases de alguns espíritos, e tem 2 frases interessantes, que diz assim, uma é de um espírito Bonefondo, o nome desse espírito: não confundais com os humildes os que dizem, por falsa modéstia, por interesse,
ou por falsa modéstia, por interesse. O contrário do que são, pois laboraríeis em erro. Nesse caso, a verdade se cala. Então, se a pessoa ela é realmente humilde, a verdade se cala. Ela não vai expor. E aí também tem uma outra que é de Racine, que diz: a humildade ainda se crê orgulhosa, e quem se crê humilde não o é. Então, quem é humilde simplesmente é. Não pensa que é, não fala que é. Eu até brinco às vezes e digo assim: eu tenho orgulho de ser humilde, né? É uma incoerência, mas muitas vezes a gente pensa que é alguma coisa, quando na realidade não é nada disso. Porque quem é simplesmente é e nem pensa a respeito. E a Patrícia trouxe aqui um comentário interessante, quando ela diz sobre o Cristo. Jesus, ao lavar os pés de seus apóstolos, deixou para nós a maior lição de humildade e amor. E mesmo assim, ainda estamos aprendendo o verdadeiro sentido da humildade. Simone, Jesus naturalmente era o exemplo da humildade, não é? E o mais interessante da gente estabelecer esse paralelo é que a gente percebe o orgulho que a gente tem quando a gente acaba julgando o outro. Quantas situações tiveram que Jesus poderia, não é, digamos assim, dar uma bronca, um puxão de orelha? Eu sempre gosto de pensar na passagem da mulher adúltera, por exemplo, onde ali ele dá uma lição em todo mundo, ele dá uma lição nos fariseus, ele dá uma lição na mulher adúltera, mas em nenhum momento ele, na sua autoridade, puxa a orelha de ninguém, ele só dá uma reflexão. Quem tiver sem pecado, que tire a primeira pedra, e fala para a mulher adúltera: vá, não peques mais, simplesmente por uma questão de lei de causa e efeito. Se você fizer, você vai sofrer de novas consequências. Mas ele em nenhum momento perguntou quem era, para onde vai, por que você fez isso, né? Então, é uma grande lição que a gente precisa tirar nesse sentido, não é, Simone? Então, tenho certeza. Até pensando nessa passagem, e lógico que nas demais que existem, a gente não vê um julgamento do Cristo. A gente vê uma orientação do Cristo para todos os seus filhos, independentes de estarem certos ou errados, porque ele não fala: isso é para a adúltera, isso é para os que estão aqui presentes assistindo a mulher adúltera, né? Então, ele, dentro do seu gigante comportamento moral, ele fala sem ferir a ninguém. E nas palavras que ele diz, ele ensina a todos. Então, se a gente consegue perceber essa grandeza, né? Olha, eu gosto de fazer um paralelo. Olha como a gente está longe do Cristo, né? Porque a gente sempre escolhe um lado, a gente se vira para um lado para poder falar: olha, sabe o que é? É que de repente você agiu assim, você agiu assado, mas não é por isso que os outros também têm direito de te falar A ou B. A gente ainda, eu acho que tem muita dificuldade de agir de uma forma que é uma ação para todos. Não sei se é assim que eu posso me expressar, né? Mas o que Jesus fez? Ele falou duas frases. As duas frases serviram para todos que estavam envolvidos naquela situação, né? Então, atire a primeira pedra, quem nunca tiver errado, vá e não peques mais. Ele falou: vá e não peques mais para a mulher adúltera. Ele falou isso para todos, né? Porque as pessoas que estavam julgando ali também estavam em erro. Então ele fala: por que você, que comete um erro, está falando do outro que também comete um erro? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos baixar a guarda e cada um cuida da sua vida.
porque a gente sabe que é o nosso propósito, a gente sabe que é o nosso tempo, a gente sabe que é a nossa determinação que vai levar a essa transformação. Então, mesmo vivendo, mesmo a gente estando encarnado no mundo de provas e expiações, a gente ainda, a gente sabe que a gente pode contribuir com a nossa jornada, ou a gente pode, vou dizer, atrasar aí a nossa caminhada evolutiva. Então, é se eximir de uma situação que ela não é determinante para A ou B. A humildade, ela é determinante para todos juntos. Ela é determinante para a humanidade. Então, a humanidade não é minha para com o Vini, não é minha para com a Lili, né? Não é assim que a gente vê, embora a gente tenha que praticar isso no nosso cotidiano, mas ela é minha para o meu universo, dentro das minhas possibilidades. E se eu quiser refletir sobre isso, é a grande chance que eu tenho e a grande oportunidade, né, que eu recebi ao encarnar nesse planeta de conseguir realizar. Então, no começo, a Lili falou alguma coisa a respeito da gente conseguir serenar esse nosso coração, que às vezes a gente acha que as coisas, por que comigo, né? O porquê comigo é a grande oportunidade que a gente tem de se transformar. E a gente não consegue olhar para essas oportunidades como bênçãos, a gente olha essas oportunidades como tipo, pô, eu sou tão legal, eu sou tão boazinha, por que aconteceu isso comigo? Deixa acontecer isso lá com a Lili, porque a Lili é muito pior do que eu. Então, a Lili devia passar por isso, e não eu. Não é? E a gente perde a santa oportunidade que a gente tem de poder praticar esse exercício e a gente se transformar. Se a Lili quer ir ou se a Lili não quer ir, é uma escolha da Lili. E ela tem o direito a essa escolha na caminhada dela. Mas eu não estou aqui por causa da caminhada da Lili, eu estou aqui por conta da minha caminhada. E aí é importante a gente pensar nessa oportunidade e a gente trazer isso para a gente. Até porque vai chegar uma hora que a gente vai saber deixar isso distante da gente e falar, poxa vida, a Carmen fez uma escolha, mas ela tem direito a fazer essa escolha. E tudo bem a Carmen fazer essa escolha. Eu não tenho que ficar irritada porque a Carmen escolheu seguir o caminho A e eu gosto do caminho B. Ela vai seguir o caminho A e dentro do caminho A ela tem tantas possibilidades quanto qualquer um de nós. Porque não é o caminho, é como se faz a caminhada, né? Como que a gente caminha dentro daquilo que a gente escolheu. Porque quem esperava que Paulo, né? Saulo virasse Paulo. Dentro da história que a gente conhece. Quem poderia imaginar que o grande perseguidor do Cristo viraria um dos grandes exemplos de transformação cristã? Passo a minha palavra. Ok, muito boas considerações. E você, Lili, o que acha dessa relação humildade com Cristo, onde muitas vezes não sempre ele demonstrou a sua humildade em todas as situações,
E nós, que muitas vezes não chegamos nem perto, né, do que ele representa, do que ele é, a gente se acha no direito de julgar, de apontar dedos, quando Cristo teve a oportunidade e não o fez, né? Como é que você enxerga essa questão, diante do que a Patrícia trouxe? Dá até vergonha, né, Vini? Dá até vergonha, porque, assim, um ser com tanta grandeza, com tanta luz, e se portou de uma maneira tão compassiva, tão humilde, e a gente que não é nada, né, que está aqui, sabe Deus há quantas encarnações e reencarnações, tentando aprender, e a gente se acha, né? A gente se acha a última bolacha do pacote, a gente acha que a gente é melhor que todo mundo. A gente, tá, gente? Eu tô falando da gente, sou eu, tá? A gente sou eu, não tô falando que é. Se bem que eu não sou tão ruim quanto a Simone falou, não, tá? Mas, assim, a gente se acha muito, a gente se julga muito, e a gente olha os outros de um pedestal, né? Como se a gente tivesse uma grandeza ou uma importância, uma relevância que, assim, foi a gente próprio, é a gente próprio que se dá. Quando, na verdade, quando a gente tem importância, quando a gente tem relevância, a gente não precisa se dar, né? É uma coisa que fica assim meio que estabelecida de uma forma tácita. É como a autoridade de Jesus. Ele não precisava falar que ele era autoridade nenhuma. A gente reconhece em Jesus a autoridade que ele tinha pelo comportamento que ele teve, né? Pelos valores que ele praticava, que ele perseguia, né? Que ele mantinha. E esse lance de humildade, cara, é muito complicado, né? Porque, assim, pode ser que em alguns momentos a gente, não sei se foi você ou a Carmen falou, né? A gente tem a humildade, porque, ok, a humildade é uma força divina, a gente é filho de Deus, existe a centelha de Deus dentro da gente. Mas, assim, se a gente tenha, de fato, a humildade dentro da gente, como eu acredito que a gente tenha, muito embora, cara, ela está dormindo há muito tempo, né? Ela está, assim, num sono pesado, porque a gente precisava exercitar mais, praticar mais, né? Se espelhar mais na conduta, nos exemplos, né? Nas atitudes que Jesus teve com as pessoas, né? Porque com toda a grandeza que ele tinha, ele era incapaz de fazer um julgamento, de cometer de dizer uma palavra rude, não é? Enfim. Então, assim, menos, né, para a gente, né? Menos. Vamos mais devagar, porque, afinal de contas, a gente não é nada, a gente não é tudo isso. E quem era, não agiu assim. Então, que a gente tenha isso em mente. Quem podia agir assim, não agiu. Então, por que a gente que está longe de ser, agiria, né? Se acha no direito de agir com tanta arrogância, com tanta prepotência. Por quê? Quando, na verdade, a gente sabe que a gente está aqui para aprender, a gente está aqui porque a gente precisa dessa relação, né? dessa relação com o outro, e que a forma mais leve, prazerosa de estabelecer essa relação com o outro é com harmonia, com igualdade, com respeito, passando, evidentemente, por essa questão de humildade, de reconhecer que a gente erra, se os outros erram, a gente também, e que isso não nos torna o fato de a gente se sobressair em alguma coisa não nos torna melhor que ninguém. A gente pode sobressair num determinado aspecto, num determinado ponto, e não sobressair em outro que outra pessoa sobressai. Então, assim, menos, né? Vamos baixar um pouquinho aí a bola, porque a gente não é a última bolacha do pacote.
Ok, Lili. E você, Carmen, o que teria a dizer acerca dessa relação da humildade com Cristo e o nosso comportamento, quando ele poderia julgar e não o fazia, nós, nos considerando muitas vezes superiores, a gente julga, a gente faz, acontece, chama atenção, quando a gente não poderia. A gente não teria nem o direito, quando a gente muitas vezes faz até pior. O que você teria a dizer acerca dessa relação do Cristo com a humildade e nós? Quando você fala, né, de nós sermos superiores em algum momento, às vezes até no nosso cotidiano, às vezes até na nossa profissão, a gente também tem as instruções, né, dos espíritos do superior e inferior, de ser o homem de bem no sentido. Então, o que a humildade ela traz para nós, né? Foi o que nós dissemos, eu vou repetir. A humildade, essa virtude, é para nós entendermos que somos todos iguais. É nos igualar. Mesmo em uma situação que a gente estivesse subalterno ou não, ou dependendo da nossa posição, mesmo na posição em que nós estivermos, apesar de toda a hierarquia. Porque a gente sabe que a hierarquia ela vai existir até nos céus, senão também os espíritos não trariam para nós, didaticamente, a hierarquia, tanto na que Kardec colocou na escala espírita, e como lá no Livro dos Espíritos, e a ocupação e missão dos espíritos também. Então, entre os bons espíritos, vai ter uma hierarquia, que são os espíritos bons, os espíritos simpáticos, protetores, familiares e os puros. Então, mesmo quando esses espíritos que estão abaixo da escala da hierarquia dos espíritos puros, eles têm humildade em servir. Então, o exemplo que Jesus veio nos trazer com relação à humildade dele, a superioridade moral que ele tinha, e o que a Patrícia lembrou, que sim, se a gente for estudar a fundo a passagem do lavar os pés, Jesus estava nos ensinando a sermos humildes, independente da nossa posição na hierarquia, porque a humildade, Emmanuel chama atenção, não é a submissão em sermos submissos somente, é a submissão de entender, de estar submissos à lei maior, que é uma lei divina. Então, assim, né, não há mimimi nenhum de que Jesus foi lá e lavou os pés. Inclusive, ele foi questionado por um dos discípulos e falou, mas mestre, eu é que tenho que lavar os teus pés. E Jesus, naquela mansidão dele, naquela humildade, não deu resposta nenhuma atravessada. Por quê? O que vai acontecer? Não tem como também a gente não falar de Paulo, né? Quando a Simone traz para nós. E a primeira coisa que a gente pensa nessa virtude tão fervorosa, no bom sentido, a gente para se pensar, né? Puxa vida, mas até a gente chegar em Jesus, só a Terra tem 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um Cristo. Imagina a idade desse Cristo, que não tem nem comparação a nós no estágio que nós estamos. Mas, voltando, que Jesus ensina no Sermão da Montanha, que é uma simbologia, ou se ele estava no pé do monte, ou se ele estava acima do monte, a simbologia é a humildade, é como se fosse uma escala que nós precisamos evoluir, que nós precisamos ir subindo, literalmente, para o quê? Ir nos transformando, e quanto mais humildade nós tivermos, se ela é a base de todas as virtudes, nós teremos força e resignação para o enfrentamento da nossa vida ainda aqui, enquanto encarnados. E repito, por isso que semana passada a gente estudou auxílio. Vamos entender, porque Emmanuel não podia colocar, vamos estudar humildade, aí a gente aprende o que é humildade, e aí a gente sabe auxiliar. Não, Emmanuel traz para nós, vamos primeiro entender o que é o auxílio. Aí fala assim, agora eu já entendi o que eu tenho que auxiliar. A passagem, a parábola do bom samaritano, agora eu sei o que é o auxílio, então agora eu vou refletir na humildade, porque a partir daí, Jesus mostrando como se faz, porque o ensinamento dele foi todo oral,
Mas a gente sempre repete, né? Jesus ensinava fazendo e fazia ensinando. Então, todos os gestos de Jesus, todas as atitudes dele, todas as ações, são um ensinamento para nós. E é o que é para a gente pensar. Puxa, eu lembro de Jesus, porque ele está gravado na nossa... Cristãos, né? Está gravado na nossa mente. Claro que a gente escorrega sempre, né? Lembra de Jesus na última hora, mas é o contrário. Então, tantas situações do nosso cotidiano, como é que eu vou exercitar a humildade? Ah, tá, então peraí, deixa eu lembrar Jesus. 2 segundos, dá para lembrar Jesus. Nessa humildade que ele veio nos ensinar de acordo com o nosso limite, com as nossas forças e com o nosso entendimento e com a nossa compreensão. Quer ver mais uma passagem com relação à humildade que a gente tem? Porque foi trazido da mulher adúltera, né? É válido, óbvio, mas assim, uma outra também. Quando aquele centurião romano chegou para Jesus e rebaixou-se, o centurião romano, e falou, né, mestre, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e meu servo será salvo. O que Jesus fez? Vá, que ele já se salvou, já. Porque a humildade de Jesus se fez assim, explícita para aquele centurião romano ter a humildade de chegar e pedir ajuda para ele. Você está entendendo o exemplo? Jesus absolutamente fala assim, não, você é um centurião romano, eu sei que vocês vão me prender, vocês vão me crucificar, tal. Você é um servo de Pilatos, você é um servo do imperador César. Imagina, é aquele dar a outra face. Jesus, na autoridade dele, no magnetismo dele, não precisou nem até lá, porque a humildade do centurião falava, eu não sou digno, Jesus, que tu venha aqui dentro da minha casa. Diz uma palavra só. E Jesus falou, vai, que o teu servo já foi curado. Então, a gente precisa parar para refletir. O Espiritismo traz isso, eu sempre repito, né, na visão da doutrina, é a fé raciocinada. Vamos refletir o que é melhor para nós, sem pieguismo, sem idolatria. E a humildade nós precisamos alcançar, senão a gente não vai partir dessa para melhor. Vinícius? Ok. O Manuel comenta aqui para a gente também que humildade não é posição de corpo, humildade é posição de alma. Realmente não depende de nenhum fator externo, né? De nada que pertença ao mundo exterior, mas sim do nosso mundo interior. E é tão interessante essa questão da humildade ser a base das virtudes, que a gente vai ver que essa ideia já era desenvolvida lá, por exemplo, em Confúcio, que foi um filósofo chinês que viveu entre 500 e 400 a.C., ele já dizia, a humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Veja que Confúcio, filósofo chinês, coloca, é a única base, não coloca uma das, coloca que a humildade é a única base. Vem o Cristo depois e afirma tudo isso novamente, né? E aí eu gostaria de perguntar para vocês, até mesmo para ficar como uma última reflexão, uma pergunta aqui na realidade para a gente pensar, não tem certo, não tem errado, mas apenas para que a gente possa aqui refletir um pouquinho. Tanto Kardec quanto André Luiz colocam o seguinte, Kardec, no capítulo 7 do Evangelho, diz que essas máximas do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. Então, aqui Kardec coloca que a humildade é uma condição para a felicidade. E André Luiz, lá na obra Sinal Verde, também diz o seguinte, estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Então, Kardec diz que o Cristo afirmava que a humildade é a condição essencial para ser feliz. André Luiz pontua que sem humildade é impossível ser feliz. Simone, qual seria essa relação, então, de humildade com felicidade? Por que sermos humildes nos conduz a um estado feliz? Qual a relação que você acha que tem entre essas duas virtudes? Olha, eu consigo ver isso muito claramente, assim, porque eu acho que é a condição da paz de espírito, né? Quando a gente consegue a paz de espírito, é quando a gente sente plenitude. E quando a gente sente plenitude,
a gente alcança essa felicidade que toma conta do nosso ser. Não é uma felicidade porque eu conquistei algo, porque eu pude pagar por algo e comprar algo que eu queria. Essa felicidade é uma felicidade fugaz. Vai passar 3 meses, você não vai nem lembrar o que você comprou, ou você já não vai dar mais a mesma importância. Mas a felicidade, a sensação de plenitude do espírito, ela é inesquecível quando a gente consegue viver essa sensação. E aí, enquanto eu estava ouvindo vocês, e a gente estava conversando aqui, uma coisa que me veio à cabeça também é a nossa vivência dentro da casa espírita, né? A nossa vivência dentro da casa espírita, ela é uma vivência desse exercício de humildade. Quando nós estamos dentro da casa espírita, eu não estou falando da nossa melhor versão, do lado bonzinho, da gente tentar se esforçar para ser dentro da casa espírita. Eu falo o nosso exercício dentro da casa espírita, com a casa espírita, ela é uma postura de humildade? A gente está na casa espírita para servir, ou a gente está na casa espírita para a gente se projetar? Eu estou lá para me entregar ao Cristo. Eu estou lá para me entregar às pessoas. Eu estou lá por mim ou eu estou lá pelo Cristo? Então, e eu acho que isso muda completamente aquilo que a gente faz dentro da casa espírita. Do quanto a gente se coloca à disposição do nosso trabalho dentro da casa espírita, mesmo sabendo que muitas vezes ele não é num dia legal para a gente, mesmo às vezes a gente deixando de frequentar um lugar que a gente gostaria de estar, de comemorar alguma coisa junto com os nossos familiares, né? Quantas vezes a casa espírita nos requisitou todos os dias da semana? Quantas vezes a casa espírita nos requisitou sábados, domingos e feriados, no verão, no carnaval, nas férias de julho, na tempestade, no sol a pico, né? E por que a gente estava lá? Ou por que a gente não estava lá? Então, essa minha predisposição ao enfrentamento desse crescimento, ela também diz muito do nosso posicionamento dentro da casa espírita. Eu não estou lá por indivíduos. Eu estou lá porque quem precisa estar lá sou eu. Eu preciso estar lá para saber lidar com o que vem do outro e o que vem do Cristo, principalmente. Porque essa oportunidade, quem deu foi ele. Ele deu a oportunidade de eu poder estar dentro de uma casa espírita para mim. Porque quem precisava dessa oportunidade era eu. Então, quando eu estou lá dentro, porque eu tive essa condição, porque eu fui abençoada com essa condição, porque eu sou uma necessitada. Então, se eu sou uma necessitada e eu recebi esta bênção de poder estar lá dentro, por que eu não trabalho pelo Cristo? Por que eu tenho que ficar colocando aquilo que eu acho? Né? Se eu estou ali para servir, se eu estou ali para aprender, se eu estou ali para evoluir, se eu estou ali para me libertar do meu lado egóico, do meu lado orgulhoso, se eu estou lá para justamente me afastar dessa negatividade e me aproximar, né, da humildade, da serviciência, da boa-aventurança,
dessa dedicação de transformação, porque é isso que vai me levar realmente à felicidade. Então, é este exercício que me aproxima da plenitude. Então, é o exercício das bem-aventuranças. Muito bom. E você, Lili, o que teria a dizer? Uma vez que Kardec pontua que a humildade é essencial para a felicidade, e André Luiz diz que é impossível ser feliz sem humildade, por que dessa relação? Bom, Vini, eu acho que a humildade, ela tem logo no início do texto, o Emmanuel fala que é uma força divina, né? Eu acho que ela tem muito a ver com o que Deus espera da gente. Que a gente tenha uma relação com as pessoas que estão à nossa volta de amor, de amizade, e a humildade, ela propicia que a gente tenha essa relação saudável e feliz. Então, eu acho que quando a gente exercita a humildade, a gente está mais próximo dos propósitos de Deus, dos propósitos que Deus tem para a gente, para as nossas vidas. E, naturalmente, quanto mais próximo a gente está dele e dos propósitos dele nas nossas vidas, mais feliz a gente vai se sentindo, porque a gente vai conseguindo cumprir com aquelas nossas, digamos, tarefas, né? Com as responsabilidades que a gente tem enquanto espírito aqui encarnado, né? De se aprimorar, de melhorar, passando eventualmente pela humildade, pela caridade, uma não vai aparecer sem a outra, a gente viu isso também, não é? Então, assim, eu acho que é um caminho que a gente tem que percorrer se a gente pretende levar a termo, se a gente pretende realizar as obras para as quais a gente foi convidado, digamos assim. E na medida em que a gente vai correspondendo a esses convites, a gente vai se sentindo feliz, porque a gente vai se sentindo capaz, a gente vai se sentindo parte importante dessa engrenagem toda de amor e de compreensão e de auxílio, de amparo e de amor, que é essa obra maravilhosa de Deus. Então, eu acho que, assim, não tem como a gente separar uma coisa da outra. Quando a gente se afasta das leis de Deus e quando a gente se afasta dos ensinamentos de Jesus, quando a gente opta por levar uma vida pautada no orgulho, pautada na vaidade, o que a gente vai vendo é que a gente parece que é uma jornada que nunca leva a gente a lugar nenhum. A gente está sempre andando em busca de se sentir feliz, de se sentir pleno, e parece que a gente nunca chega lá, né? Porque essas coisas, elas não preenchem os nossos corações, né? Elas não preenchem a nossa alma, elas preenchem as nossas necessidades materiais, ok, faz parte, mas tem uma coisa que é muito maior do que isso, que a gente só vai realmente se sentir feliz e pleno quando a gente estiver realizando. Ele fala também, né, que quando a gente vê que cultivar a humildade é avançar, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Então, assim, gente, só de olvidar todo o mal já é para a gente ficar feliz, né? Aquilo não me pertence, eu não faço parte disso, né? E aí eu estou numa outra vibe, numa outra
a minha caminhada é outra. A minha caminhada é para a gente espalhar o bem, espalhar o amor, espalhar a caridade. E é claro que isso vai me fazendo uma pessoa muito mais completa e feliz e agradecida, porque eu estou correspondendo a um propósito que me convidaram para... Me convidaram é bom, né? Ele me convidou para realizar, né? Ok. Por fim, você, Carmen, por que sem humildade é impossível ser feliz? Vamos lá. Quando a gente também está aprendendo a ser feliz, né? A gente às vezes se ilude, então nós estamos aprendendo a ser feliz. É válido ser feliz? Claro que é válido. É um treino, porque a felicidade, o estado de felicidade, que é um momento, que é um estado feliz, está nos ensinando que a cada vez mais nós nos esforçarmos para ter mais desses momentos. Então, quando a gente sabe, também nos ensinaram, né? A felicidade ainda não é deste mundo. Plena, na plenitude, claro. Então, quando a gente lembra, mais uma vez, com relação da humildade, as bem-aventuranças, felizes são, bem-aventurados são felizes. Quem será feliz? Qual a consequência? Qual a recompensa? É aqui, é agora? Aqui e agora a gente está aprendendo, a gente está fazendo o exercício. Porque quando Jesus ele fala para nós das bem-aventuranças, a primeira a respeito da humildade, vamos nos situar nela, ele está ensinando para nós um novo comportamento até. Desde há 2024 anos atrás, lá com os hebreus e por aí vai, hoje, agora, que a gente sabe que é atemporal, ele já está ensinando para nós um novo comportamento, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, para este mundo, que é viver no mundo e não para o mundo, que faz parte, e ele está indicando que isso vai ter o quê? Recompensas, bênçãos, consequências boas, não só na nossa vida, na nossa atual encarnação e para as próximas reencarnações, como para uma vida futura, que é além da vida física, espíritos imortais que somos. Então, Vinícius, quando você faz essa pergunta, né? A nossa reflexão, relacionar humildade com felicidade. Sim, dá para ser humilde e feliz. Dá para a gente trabalhar na humildade, porque trabalhar a humildade vai nos trazer felicidade. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. Então, a felicidade ainda não é deste mundo. Ainda, não está falando que não é. Ainda, porque nós temos momentos felizes e todas as virtudes é para nos aprender a sermos felizes, bem-aventurados, espíritos, que para pelo menos sair desse mundinho aqui, né, de expiações e prova. E quando a gente lembra que Jesus, com toda a bem-aventurança, não tem como não deixar de falar, por isso foi a introdução do Vinícius, ele propõe mansidão no mundo de atribulações. Ele propõe paz, por que não? No nosso meio também. O que é paz? É a boa convivência, é isso. Não é paz, já é a ciência da paz, não é isso. Paz em todos os sentidos e uma boa convivência. Ele propõe para nós simplicidade e humildade, que é essa proposta que a gente tem no nosso dia a dia para o nosso sucesso, entre aspas, do bom viver. Estamos falando do lado moral, não estamos falando ainda de lado material. Ele indica para nós a limpeza do coração para a gente ter atitude pacificadora. Coração manso, coração leve, coração meu sentimento, amar a Deus de toda a alma, de todo o coração, de todo o seu entendimento. E isso significa o quê? Que dá para a gente linkar humildade com felicidade, sim, que é a primeira virtude que vai nos ensinar a sermos felizes. Então, nós temos momentos felizes, nosso estado de alma, nosso bem-estar, que faz parte do nosso processo evolutivo. Vinícius. Perfeito. E assim a gente vai terminando com as nossas reflexões de hoje.
mas assim como o Carmen sempre traz Paulo, eu sempre trago Leon Denis. Então tem uma prece pequenininha, na realidade é uma mensagem interessante só para a gente finalizar, que está na obra Depois da Morte, e na realidade veio de um espírito chamado Jerônimo de Praga, e que Leon Denis colocou lá, e que diz assim, é por isso que a gente possa manter essas palavras em mente, né, e finalizar. Meu Deus, vós que sois grande, que sois tudo, deixai cair sobre mim, humilde, sobre mim, eu que não existo senão pela vossa vontade, um raio de divina luz. Fazei que, penetrado do vosso amor, me seja fácil fazer o bem, e que eu tenha aversão ao mal, que, animado pelo desejo de vos agradar, meu espírito vença os obstáculos que se opõem à vitória da verdade sobre o erro, da fraternidade sobre o egoísmo. Fazei que em cada companheiro de provações eu veja um irmão, assim como vedes um filho em cada um dos seres que de vós emanam e para vós devem voltar. Dai-me o amor do trabalho, que é o dever de todos sobre a terra, e com o auxílio do archote que colocaste ao meu alcance, esclarecei-me sobre as imperfeições que retardam o meu adiantamento nesta vida e na vindoura. É uma pequena mensagem, uma pequena prece que retrata, no caso, a humildade que nós falamos aqui na noite de hoje. Então, minha mais profunda gratidão a todos aqueles que nos assistiram, que ficaram até agora esse momento conosco. Gratidão a todos aqueles que irão nos assistir após o término da live. Gratidão a quem mandou aqui seus comentários no chat. Lembrando que essa programação acontece toda quarta-feira a partir das 20 horas. E é uma transmissão aqui através do YouTube da nossa casa, em Santos, CEL, C.E. Companheiros Espíritas Unidos, com apoio e retransmissão através das páginas Didática Espírita, Renovando Consciências, TV7, Web Rádio Fraternidade, Rádio Portal da Luz e Rede Amigo Espírita. Se inscreva nesses canais para receber a programação diária, compartilha essa live com quem você gosta, quem você ama, seja o multiplicador do Evangelho e da mensagem da doutrina espírita. E agradecendo as minhas companheiras de tela hoje, para quem estranhar, a Silvia, está tudo bem, passando por um momento atual, mas está tudo tranquilo com ela, porque semana passada ela já não esteve, hoje também ela não esteve, que as nossas vibrações possam chegar até ela, mas estejam tranquilos que está tudo bem. Simone, gratidão pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Eu super agradeço, acho uma delícia estar aqui com vocês. Adoro, primeiro, porque vocês são meus amigos queridos e do coração, e segundo, porque é muito bom a gente conversar sobre tudo que vem do Cristo. Obrigada. Com certeza. Gratidão, Lili, pela presença de sempre. Que agradeço, Vini. Obrigada para você, para as meninas, Carmen e Simone. Obrigada para o pessoal que está do outro lado lá da telinha, pelas pessoas que mandam seus comentários, que ajudam a gente a compor esse nosso encontro aqui às quartas-feiras à noite. Semana que vem tem mais. E beijo meu, até lá. Gratidão, Carmen, pela presença de sempre. Gratidão, Simone, volte, quer dar uma alegria sempre a gente bater esse papo, a Lili, semana que vem está aí também, e para os nossos amigos internautas que estão nos ouvindo, com relação ao tema humildade. A Simone trouxe Paulo, não tem como. Saulo, para Paulo, dentro de uma mesma encarnação, ele humildou-se aos pés de Jesus. Então, quando ele escreve uma carta para os Filipenses, para a cidade de Filipo, ele diz assim, ó, vamos entender que ele está falando para nós isso, Paulo. Nada façais por competição ou por vanglória, né, para se vangloriar, mas com humildade. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. E aí ele fala, né, Senhor, que queres que eu faça? Então vamos ter esse sentimento do Cristo Jesus dentro de nós, porque nós temos humildade no nosso coração. É só a gente trabalhar. Uma boa noite e uma semana abençoada para todos, Vinícius. Gratidão. Sim, gratidão também é nossa pela sua presença. Você pode fazer a nossa prece de encerramento? Claro, com o maior prazer. E eu encerro, lógico, né, depois de tanta conversa boa por aqui, né,
eu queria terminar com a oração de São Francisco. Então, que por meio dessa prece, muito mais do que só a gente se elevar a Deus, que a gente possa trazer esse sentimento de amparo, de proteção, né? E de coragem que o Mestre deposita em cada um de nós, né? Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão, que eu tenha essa condição de fazer isso. Onde houver discórdia, que eu tenha a capacidade de levar à união. Onde houver dúvida, que eu tenha discernimento e que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade, sem achar que eu sou a dona da verdade, mas que eu leve a palavra do Cristo. Onde houver desespero, que eu seja a voz da esperança. Onde houver tristeza, que eu acalente, que eu traga conforto e que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu seja um pontinho de luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que querer ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Então, queria agradecer imensamente por estar aqui com vocês, pelos nossos amigos que estão aqui ouvindo a gente, né? E por essa delícia de noite. É sempre muito, 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 muito bom a gente estar junto aqui. Muito obrigada. Com certeza, Cê. Gratidão é toda nossa, igualmente. Que a gente possa se ver em breve, ok? Então, que tenhamos todos uma excelente noite, fiquemos envoltos da luz do Mestre Jesus. Um beijo no coração de todos e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau, pessoal.